É engraçado como durante a vida Deus acaba aparecendo pra gente em certos momentos que a gente não está preparado. E é justamente isso que Deus quer mostrar pra nós. Eu sinceramente não tenho canal no YouTube, não tenho canal no TikTok, não tenho canal nada. Eu sou uma pessoa mais introvertida e sinceramente de uns tempos pra cá veio uma ideia de gravar algo, uma mensagem para estar mostrando para as pessoas um pouco da minha trajetória também, um pouco da minha vida. E basicamente eu passei minha vida inteira vindo de uma família religiosa. Era uma disputa entre católicos e evangélicos. E eu não sabia o caminho que eu deveria seguir. E passei minha fase adolescente inteiro praticamente negando a, a Cristo. Nunca deixei de acreditar, mas eu achava que eu conseguia fazer as coisas do meu jeito. Todo adolescente é assim praticamente, né? A gente tem um ego do tamanho do mundo. E basicamente quando a gente acha que tem um problema, a gente pensa, eu consigo resolver sozinho. Passei minha fase adulta tentando encontrar a Cristo. E eu ia muito pela cabeça dos outros, né? Vai na igreja católica. Vai na missa de manhã. Vai no culto à noite. Você vai encontrar Cristo na natureza. E eu não encontrava. Eu não encontrava. A verdade é que eu tive uma vida muito, digamos que tranquila também, né? E eu digo isso porque eu acho que Deus acaba aparecendo para você no momento certo. Nos últimos 2 anos para cá, eu me aproximei mais, né, de Deus. E foi uma experiência muito boa, porque eu me abri mais com as pessoas, então eu conheci muita gente, mas eu me afastei por conta da vida. Minha vida, a partir do momento que eu comecei a pisar numa igreja, minha vida virou de ponta cabeça. Tudo saiu fora do meu controle. E aí, novamente, eu agi como um adolescente. E eu pensei assim, eu resolvo. Eu dou conta. No primeiro ano, eu levei do jeito que deu. Levei da forma que eu conseguia. E eu não conseguia focar em nada, absolutamente nada. Eu não conseguia focar na minha profissão, não conseguia focar nos meus estudos, eu não conseguia ler, sempre tinha alguma coisa que me atrapalhava e era eu mesmo, né? Só que eu negava a mim mesmo que o ocupado de estudo era eu. E aí desse último ano pra cá, eu entrei em 2026 pensando, esse vai ser meu ano. Esse vai ser o ano da minha vida. Esse vai ser o meu melhor ano. E logo em janeiro, eu planejando tudo, né? Como sempre, eu já tomei um primeiro baque. Fui fechar um serviço que era muito importante e não foi como eu esperava, né? E aí, em fevereiro, também fui tentar fechar um outro serviço, não foi como eu esperava. Acabou que veio uma quantidade de clientes relativamente baixa para mim, mas ao mesmo tempo suficiente. E aí apareceu uma oportunidade de um negócio muito bom. Nossa, excelente. E eu nem desconfiei. Minha mãe apresentou para mim esse negócio por conta de confiança de uma pessoa que ela tinha. E aí veio o baque, né?
eu acabou que eu fiz um empréstimo, peguei um pouco de dinheiro que eu tinha na conta e eu investi assim, sem nem pensar. Eu confiei tanto, sabe? Que eu acabei simplesmente indo de cabeça. Eu nem apresentei a Deus o projeto. Eu só fui. E nesse meio tempo, a minha mulher, né? Ela vinha me alertando, falando assim, eu não confio nessa pessoa. Você deveria ter cuidado com essa pessoa. E eu, não, é coisa da sua cabeça. E a minha mulher olhava assim pra mim e falava, eu vou orar por você. E aconteceu que ficamos sendo enrolados por alguns meses. E aí a ficha caiu, eu caí num golpe. Pela primeira vez na vida, eu não tinha controle de nada. Parecia que eu perdi o chão. Endividado, devendo para banco, devendo cartão de crédito, sem cliente. Eu não sabia o que fazer. E aí foi quando eu tive a melhor decisão dos últimos anos. Eu ajoelhei e eu orei. Eu orei para Deus para que Ele tirasse a angústia de mim. E não foi de primeira. Eu orei 1, 2, 3, 4, 5, 6, muitas vezes. Eu orava no banho, eu orava no meu quarto, eu orava antes de dormir, eu orava na hora que eu ia fazer café, eu orava. E durante muito tempo eu pedia assim, Deus, faz justiça. Deus, faça isso. Deus, faça aquilo. Eu não sabia orar. Eu não sabia conversar com Deus. Eu não sabia ter uma relação boa com Deus, né? E nesse meio tempo eu deixei de ver as coisas boas que Deus fez na minha vida, né? Como eu falei, nos últimos 2 anos foi um ano de negligência, né? E um ano de tombo, que é o atual. Mas, ao mesmo tempo, um dia depois do meu aniversário, em novembro, eu fui num baile acompanhar familiares, minha mãe. Assim, para me divertir, eu tinha ido pescar nesse mesmo dia, eu tava super cansado. E aí eu vi minha mulher do outro lado da pista. Eu olhei para ela assim e eu fiquei tão em choque. Que eu olhei assim e eu falei assim, Deus, me ajuda. Eu não tenho coragem para ir até ela. Me ajuda a chegar até ela. E aí eu tomei uma decisão errada. Eu bebi, né? Bebi 1, 2. 2 cervejas já é meu limite. Eu sou muito ruim, sou muito fraco para bebida. Mas bebi 1, 2, 3, 4. E aí, quando eu fui ver, eu tomei coragem e eu fui. E aí, você pode até pensar assim, então você foi porque você bebeu. Não. Eu tomei coragem. Mesmo usando a bebida como pretexto, eu pedi a Deus e eu tomei coragem. E eu fui. E no dia 15 de novembro, um dia depois do meu aniversário, eu conheci a Érica. E depois disso, a gente não parou de sair. E coisa de 2 meses depois, a gente já tava até morando junto. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa.
Eu ganhei uma amiga, eu ganhei uma companheira, eu ganhei uma pessoa que tá do meu lado sempre, sabe? E por que que eu falo isso? Porque durante muito tempo eu pensei assim, Deus me abandonou, Deus não escuta minhas preces. Mas Ele escuta. Durante muito tempo eu pedi uma mulher como a Érica. E Deus mandou exatamente da forma que eu pedia. Demorou 32 anos para encontrar a Érica. E eu encontrei. Eu fico até meio trêmulo de falar isso, meio nervoso, mas Deus foi tão bom comigo que Ele mandou a pessoa certa na hora certa. Eu não acho que eu conseguiria passar pelo que eu estou passando sem a Érica. E a Érica vem sendo um, um ponto especial na minha vida, porque toda vez que eu tô para baixo, ela me coloca para cima e ela me mostrou o caminho que eu tenho que seguir para chegar a Deus. E enquanto o mundo tenta te distanciar do caminho de Cristo, ela me mostrou o caminho. Por isso que é importante você pedir as coisas com todo o seu coração e ter fé. O mais importante é você ter fé que você vai receber. Eu achei que eu nunca fosse capaz de encontrar uma pessoa que gostasse de mim e que me respeitasse e que estivesse do meu lado tanto na vida boa quanto na parte ruim da vida. Eu falo para ela que eu tô passando pelo meu pior momento e mesmo assim ela tá aqui do meu lado. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus por isso. E eu sinceramente eu nem sei por que eu tô fazendo isso de gravar. Eu não tenho motivo nenhum para estar fazendo isso. A não ser de uns tempos para cá eu venho sentindo que eu gostaria de espalhar uma única mensagem assim, né? De Deus, de como Deus é bom. Que é justamente a gente confiar em Deus e procurar entender melhor a palavra. Eu nunca tive interesse pela Bíblia e de uns tempos para cá pela primeira vez eu consegui ler a história de Jacó, depois de Josué, Moisés. Eu gosto muito de ler Provérbios também. Provérbios é muito bom. Mas nada me atrai mais do que a história do rei Davi, né? Eu fiquei fascinado pela história de rei Davi. Sempre procuro estar escutando louvores hoje em dia, e sempre estar agradecendo a Deus. E aí o que eu tô querendo mostrar para quem estiver assistindo é que eu não tô falando para você pegar e depositar todos os seus problemas para Deus, achando que Ele vai resolver. Lembra que eu falei que eu tava orando pedindo justiça? Eu tava orando errado. Eu comecei a pedir a Deus quietude, paz, tranquilidade. Comecei a depositar em Deus minha fé. Meus problemas não estão resolvidos, mas eu durmo em paz hoje. Definitivamente eu durmo em paz. Eu consigo descansar todas as noites. Eu consigo sorrir
Eu consigo viver a vida, apreciar a vida. Mas isso não quer dizer que os meus problemas sumiram. Não. Muito pelo contrário, eles existem e eles estão presentes no meu dia a dia. Mas eu gosto muito de uma metáfora. Eu não sei se eu vi isso em algum lugar, se foi da minha cabeça. Né? Mas eu estava conversando com a minha mulher quando a gente estava tomando café. E eu falei para ela assim, sabe? Às vezes eu acho que a vida, a gente tá em um barco. E aí nesse barco, o capitão é Deus. E em algum momento a gente acha que eu não sei se é o nome, mas eu acho que em algum momento a gente pensa assim, quer saber, Deus? Eu acho que você não sabe para onde você está indo. E a gente tenta assumir o leme. Simples assim. E aí Deus olha assim, e ele te questiona, por que você acha isso? E aí você responde, bom, você está indo para a tempestade, enquanto que se a gente for por outro lado, lá o tempo tá claro, não tá chovendo, não tem tempestade, então eu acho que a gente devia ir para esse lado. Só que o que a gente não sabe é que o nosso barco, ele não foi feito para passar por ali. Porque às vezes aonde a gente pensa que tá melhor, as águas podem ser rasas, pode ter corais, pode ter coisas que dificultam a sua vida. E aí a gente não quer passar por essa tempestade por achar que a gente tem que ir sempre pelo melhor caminho. A verdade é que Deus sabe que, independente se você vai passar por uma tempestade ou pelo melhor caminho, você tem que confiar nele para ele guiar o seu barco. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar ele guiar o seu barco e você não tem que fazer nada. Não é porque você está no barco que você tem que cruzar os braços e falar assim, Deus, então tá bom, então guia aí. Resolve. Não. Você tem que trabalhar. Pô. Às vezes aparece um buraco no barco, você tem que tampar esse buraco. Às vezes você tem que limpar esse barco. Às vezes você tem que pescar o peixe para você ter o que comer. Ou você acha que Deus vai deixar de guiar o barco para ir te dar o peixe na sua mão? E é isso que a gente tem que entender. Que Deus tem um plano, um caminho pra gente, mas a gente precisa lutar e trabalhar por isso. E é isso que eu tenho para falar. Até mais.